Vamos lá. Pará tá chegando. O ritmo é doido. Não corre não, é domingo mesmo, o jogo tá duro. Pará tá chegando a prova, né? Vamos de aborto eugênico. Anencefalia, né? Vamos jogar duro. Perceba bem a rouba de Alta Luiz Marcelo na área. Fantaria. Vamos jogar duro. Jogando duro, né? Alô, Maurício, meu parceiro. Maurício é o que iniciou aí com o Zuckerberg. O Maurício foi o primeiro a digitar aí as anotações das aulas e passar, né? Hoje o Brasil tá aí trocando o Zuckerberg para lá e para cá, né? Mas tem que conferir esse material, eu já falei, né? Esse material não passou pela minha conferência. Veja, o Maurício fez lá de coração, né? Perceba bem. E claro, ele tá aí, diversos filhotes agora, né, Maurício? Maurício é o primeiro. É isso aí. E depois eu não sei como ficou esse material, nem ele, porque a gente perdeu o controle, né? Mas aí você vai conferindo. Assunto bom esse, né? Do aborto eugênico, anencefalia. Convida seus amigos. Bomba! Bomba de coraçõezinhos. Convida seus amigos aí. Juazeiro do Norte, joga duro. Vamos jogar duro. Bacana então, né? Vamos jogar duro, vamos jogar duro. Eu escolhi esse tema aqui porque muita gente está fazendo confusão em relação ao aborto eugênico, né? Veja, decorrente lá da anencefalia. Perceba bem, né? Tem que ficar esperto, hein? Ficar esperto. Bem, amanhã a gente vai jogar duro lá no IG do Homem Ama o Direito, né? Perceba bem, eu vou jogar muito duro lá com os crimes contra o patrimônio em pegadinhas e armadilha amanhã a partir das 22 horas, beleza? Quero agradecer a galera que está confiando no nosso trabalho, está bombando lá o site, fazendo a inscrição para o aulão Adelante Delegado do Pará. Bacana, né? O primeiro lote está acabando. Agradecer vocês aí pela confiança no nosso trabalho. A gente vai jogar muito duro, beleza? A gente vai jogar muito duro. E por isso eu venho aqui mostrando como eu vou jogar duro lá nesse aulão, beleza? Professor, ainda dá para pegar o primeiro lote? Ainda dá, mas tem que correr, né? Perceba bem então o site www.adelante.net.br www.adelante.net.br é o nosso aulão de véspera para delegado de Polícia Civil lá do estado do Pará. Eu vou jogar duro com legislação extravagante e também com direito penal parte especial, beleza? O professor Cristiano Gonzaga vai jogar duro com processo penal e a parte especial do código também, a gente vai fazer uma dobradinha. Legal? O professor Marco Monteiro joga muito duro lá no Rio, ele vai abordar a parte geral, tá? Do direito penal mais a medicina legal. Beleza? A professora Tatiane vai jogar duro com direito ambiental e direito empresarial. E o mestre André Barbieri joga muito duro no direito administrativo e constitucional. Por isso que eu pedi para ele arrebentar lá. Ele vai entrar com direito penal, direito administrativo e direito constitucional. Legal? Professor, tem alguma live falando de sentença? Não, não tenho. Até porque posso até fazer uma, né, daqui uns dias.
mas é porque a minha especialidade é carreiras policiais, né? Sentença não cai aí nas carreiras policiais, beleza? Mas a gente tem um conhecimento e posso fazer um dia, né? Mas é assim, sai um pouco do nosso foco, tá bom? A gente joga duro aqui, né? Nas carreiras policiais, chama no Perceba. Perceba bem, então, artigo 124 do Código Penal. Artigo 124 do Código Penal, veja, ele trata lá do aborto, né? Crime de aborto. Veja, o artigo 124 diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Perceba que aquela pessoa, né, que pratica os atos executórios, perceba bem, né? Aquela mulher que está grávida, ela começa a bater na barriga, praticando os atos executórios aí, ó, teoria restritiva, praticando um verbo do tipo, veja que ela responde no 124. Beleza? Professor, faz um vídeo sobre a lei de tortura. Já fiz, já está disponível lá no YouTube, é uma aula muito top. Coloca lá, Ailton Zucchi Tortura. Ailton Zucchi Tortura, tá? Tem uma aula muito top lá, já dá pra você buscar. Beleza? Ailton Zucchi tortura, mas eu só tortura só pra achar o vídeo, porque Ailton Zucchi, ele não tortura ninguém. Legal? Então, bacana. Então, lá no artigo 124, só jogar lá não precisa nem no canal Alexandre Nina, é só jogar lá, Ailton Zucchi tortura, tem uma aula no grão curso que eu dei, que tá lá, beleza? Vem pra mim então. Então, veja, a mulher, né, que ela começa a bater na barriga, veja, para provocar o aborto, ela responde no 124. Beleza? No 124. Veja que quando ela consente, né, para que uma outra pessoa, né, venha ali dar soco na barriga dela, para que venha a ocorrer o aborto, ela responde no 124. E veja, aquela outra pessoa que praticou os atos executórios, veja, vai responder lá no 126, né, que é provocar o aborto com consentimento da gestante. Olha que aqui eu tenho uma exceção pluralista à teoria monista. Legal, né? Um respondendo, olha que eles estão agindo em conjunto, direcionado ao mesmo resultado. Perceba bem, pela teoria monista, artigo 29, quem concorre para o crime, né, isso, responde naquele crime na medida da sua culpabilidade, né, submetido às penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Mas aqui eu tenho duas pessoas, né, desenvolvendo ações no sentido de chegar ao mesmo resultado, porém, uma vai responder por um tipo penal e outra por um outro tipo penal. Seria uma exceção à teoria monista. Joguei duro com você? Joguei duro com você? Fala, você jogou duro. Fala aí, você jogou duro. Perceba bem. Joga aí. Isso. Se liga que você tem que ficar muito esperto no que eu vou falar agora. Se liga que você tem que ficar muito esperto no que eu vou falar agora. Eu vou entrar num Perceba. Tá? Eu vou entrar num Perceba porque você tem que ficar esperto com 124. Você tem que ficar esperto com 124. Porque se a mulher, ela deixa outrem praticar o aborto, não é isso? Ela pode bater na minha barriga aqui e tal. O cara bate na barriga para provocar a morte do feto. Perceba bem. Ele não está praticando os atos executórios, sim ou não? Sim, não é isso? Ele vai responder no 126 e ela no 124. Agora eu chamo a sua atenção. Se ele, por exemplo, ela quer praticar o autoaborto, perceba bem, e ele fornece um Citotec, bacana, né? Veja, ele fornece o Citotec. Quando ele fornece o Citotec, veja, ele pratica atos executórios? Ou ele apenas está participando, uma participação aí material? Sim ou não? E aí? Perceba bem, né? E aí? Ele está praticando um ato executório? Não estou falando de teoria do domínio final do fato, não. Estou falando de teoria restritiva, né? Estou seguindo o Código Penal. Isso, né? Ele não pratica os atos executórios. Mas ele concorre para o crime? Sim ou não? Sim. Vai lá. Mas ele concorre para o crime? Sim ou não? Sim. Bacana. Se ele não pratica os atos executórios, mas concorre para o crime, à luz da teoria monista, ele é autor ou é partícipe? Ele é autor ou é partícipe?
Ele é autor ou é partícipe? Ele não bate na barriga, ele fornece lá o Citotec. O que ele é? Partícipe. Partícipe. Então, se liga no que eu vou falar agora. Olha a pegadinha. Se ele só fornece o Citotec e não pratica atos executórios, ele responde junto com a mãe aqui, na modalidade participação. Ele vai responder pelo autoaborto como partícipe e não pelo 126. Por quê? Porque aqui ele não praticou o verbo do tipo. Entenderam ou não? Ele só vai responder pelo 126 quando ele pratica os atos executórios. Pegou essa agora? Coloca um Z embaixo e fecha comigo no Pará. Coloca um Z embaixo e fecha comigo no Pará. Como assim, professor Z? Z de Zuc, porra. Entendeu ou não? Sentiu a casca de banana aqui? Ele é partícipe do 124. Joga um Z embaixo. Ele é partícipe do 124. Isso. Ele é partícipe do 124. Esse é partícipe do 124. Beleza? Deu para entender? Partícipe no 124. Isso. Entendeu ou não? Então a pegadinha de prova vai jogar ele participando e vai jogar que ele responde aqui, ó, no 126. Aí você vai falar assim, aqui não, porque ele não praticou atos executórios. O 126 fala provocar aborto. Ele participou, quem provocou foi a mulher. Entendeu? Então ele é partícipe do 124. Bacana? Já ganhou aqui já um Zuc bloqueio, né? Que otário já ganhou aqui um Zuc bloqueio. Já foi bloqueado. Porque é um derrotado na vida. E eu só dou aula para vencedores. Vem comigo então, né? Partícipe do 124. Entenderam ou não? Entenderam, né? Bacana, né? Isso, joguei duro. Legal? Isso. Já ganhou. Vamos concentrar. Não pode perder a concentração. Entendeu? Essa é uma casquinha de banana, né? Bacana, então fica esperto. Cuidado para você não entrar nessa. Essas, quando eu falo, né, que eu estou fazendo uma preparação monstra para a prova de delegado do Pará, eu não brinco. Veja bem, aqui derruba todo mundo. Entendeu? Derruba todo mundo. Porque ele só vai responder no 126 quando ele pratica os atos executórios. Ela fala assim, ó, bate aqui na minha barriga. Aí ele, ó, praticando os atos executórios. Ela no 124 e ele no 126. Quando ele auxilia, ele participe, tá certo? Ela no 124 e ele participe no 124 junto com ela e não no 126. Bacana isso? Eu não vou dar aqui uma aula de aborto não, tá? Só um aperitivo do que a gente vai fazer lá no Pará. Vem comigo agora. Bacana. Pô, professor, legal essa daí, hein? Pô, bacana, hein? Beleza. Essa não derruba mais. Isso. É dentro da nossa humildade, né? Vocês gostaram, né? Fala assim, professor, eu cairia nessa. Vai, isso. Coloca aí. Eu cairia nessa. Pelo amor de Deus. Eu jogava o cara lá no 126. Se ele participa, não pode cair no 126. O 126 fala de autoria. Passou, não percebe isso. Bem, ainda não é a pedra de toque. Não corre que ainda não é a pedra de toque. Foi só uma dica. Não é a pedra de toque. Vem para a pedra de toque agora comigo. Perceba bem que, olha só, deixa eu chamar aqui no perceba, calma. Eu sei que vocês ficaram eufóricos agora porque falam, porra, não, tem essas e outras, né? Essas e outras. No nosso aulão, lá delegado Pará, www.adelante.net.br. Não corre não, porque perceba bem, quando é que uma pessoa é considerada morta? Quando é que uma pessoa é considerada morta? Né? Juridicamente falando, né? Veja, ou melhor, juridicamente falando, na órbita médica, né? Quando é que uma pessoa é considerada morta? Não é isso? Isso, com a cessação das atividades cerebrais. Aí é considerada morta. Inclusive, quando há cessação das atividades cerebrais, perceba, é possível, né, de acordo com a Lei 9434/97, o transplante. Não é isso? Possibilidade lá do transplante de órgãos. Concorda comigo?
E isso, a morte encefálica. Concorda comigo? Isso. Né? Você tem a parada lá das atividades cerebrais. Bacana, então? Legal? Fecha comigo. Professor, entendi. Tu tem que entender isso para eu entrar aqui na pedra de toque. Quando você falar assim, entendi, eu vou começar a desenhar. Beleza? Isso. Perceba bem, tá? Perceba bem. A pergunta que eu te faço é o seguinte: será que hoje é possível o aborto eugênico? Né? Será que é possível o aborto eugênico? Né? Da onde decorre o aborto eugênico? Aborto eugênico. E aí? Aborto eugênico. Veja que é aquele aborto decorrente o quê? De anomalias, não é isso? Físicas ou psíquicas, não é isso? Ou aquela criança que tem aquelas características, né? Monstruosas, enfim, graves anomalias. É possível? Se é possível, o Código Penal possibilita? Será que um juiz ele pode determinar, né? Veja, o aborto de um feto com anomalias graves, por exemplo, com características monstruosas, sim ou não? Ó, falando aí que é possível, né? Falaram aí que é possível. Olha só. Vamos lá então. Veja que o aborto eugênico, né? Aquele que decorre, aquele aborto, né? Veja que você visualiza, né, anomalias físicas ou psíquicas no feto, né, ou deformidades, aquelas deformidades monstruosas. Veja que não há previsão no Código Penal, né? O aborto que o médico pode praticar hoje é aquele aborto necessário, né, ali para salvar a vida da vítima, não é isso? Né? E a gente até trabalhou isso, porque um médico, por exemplo, quando ele se nega a realizar um aborto que é necessário para salvar a vida da vítima, perceba bem, por convicção religiosa, eu tenho aí um crime, né? Eu tenho uma autoria por convicção. Viu o link agora que eu puxei? Eu tenho uma autoria por convicção. Isso aí a gente já tinha estudado, concorda comigo? Autoria por convicção. Bacana, né? Ganhou também o Zuc bloqueador. Rapaz, tem um monte de cara aí, né, que tá voando, né? Já ganhou já. Esse aí já ganhou. Já era outro, era o parceiro dele. Hoje tá tenso, já ganhou. Bacana. Concentra. Isso, concentra. Concentra, senão você vai perder. Eu tô entrando na pedra de toque. Deixa o pessoal pra lá. Já ganhou um bloqueio. Olha só. Perceba que lá no artigo 124, né? Tu tá com o teu Código Penal aí que tu não é bobo, tá me ajudando? Lá no artigo 124, veja, ou melhor dizendo, no artigo 128, ele diz o seguinte: não se pune aborto praticado por médico, né? Aí ele vem falando, né? Aí vem, que é o aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, não é isso? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser o representante legal. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Esse aborto, quando eu chamo aqui o aborto terapêutico, né, ou aborto necessário, veja, inciso 1, né, ele trabalha aqui, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e aí eu falo para você o seguinte, aborto legal. Permitido, lá 128. Veja que esse aborto aqui, perceba bem, veja, é um aborto necessário para salvar a vida da gestante. Esse a lei permite. Veja que a lei aqui não elencou uma situação de aborto, né, o chamado aborto eugênico. Então não tem previsão no Código Penal. Beleza? Eu também tenho um aborto, aquele aborto resultante, né? Se a gravidez resulta de estupro, que eu vou chamar de aborto sentimental, aborto humanitário, também chamado de ético ou piedoso. Legal? Então, aborto sentimental, humanitário, ético ou piedoso. É aquele aborto decorrente da gravidez, decorrente de estupro, né? Aquele aborto, tá? No caso de gravidez resultante de estupro.
né? O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, também chamado de aborto sentimental, aborto humanitário, ético ou piedoso. Beleza? Tranquilo, 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 tranquilo. Bem, o que eu quero chamar sua atenção aqui? Legal? Bacana. Veja que se uma vítima, se uma pessoa chega na delegacia, chega não para o médico e fala que foi vítima de estupro, não é isso? E o médico vai lá e pratica o aborto induzido a erro, perceba bem. E aí, como é que fica essa situação? Ela falou que era vítima de estupro. E o médico, induzido a erro, praticou o aborto. O médico, veja, perceba, em erro. Em erro. Quando eu tenho um erro de tipo, perceba bem. Quando eu tenho um erro de tipo, eu tenho ausência de dolo. Se eu tenho ausência de dolo, ela figura, não é isso? Como autora imediata, utilizando de uma pessoa em erro. E ela vai responder por que crime? Autoaborto porque o médico figura como mero instrumento. 124, joguei duro com você. E você aqui hora vai falar, matei no peito, joga um Z embaixo. Entenderam ou não? Joga um Z embaixo, ela é o sujeito de trás. Entenderam ou não? O médico é um mero instrumento. O médico é um mero instrumento, ela responde lá no 124, seria um autoaborto. O médico seria como uma madeira que ela bate na barriga. Ela utiliza o médico em erro para praticar aborto em si própria. Autoaborto, joga o Z embaixo. Isso. Entenderam ou não? Isso. Autoaborto. Bacana. Autoaborto. Legal? Não seria por determinação não, porque ela pode provocar o aborto, entendeu? O tipo penal fala provocar aborto, então, né? Aqui diz. Legal? Boa essa, né, professor? Essa, não só essa, não. Tem várias boas, né? www.adelante.net.br www.adelante.net.br nessa pegada que a gente vai para o Aulão do Pará. Beleza? Nesse naipe aí, jogando lá em cima. Não é com questãozinha bobinha, não. Aí, ó. Olha aqui. Ela pegando o médico induzido a erro, né? Ela como sujeito de trás aí, ó. Ó, ela vai responder aonde? Vai responder por aquele crime. E se ela responde por aquele crime, o médico é mero instrumento, ela vai responder aonde? No autoaborto. 124. Entenderam ou não? Né? Bacana. Gostou dessa? Gostou dessa? Gostou dessa, né? Eu não vou ficar aqui, pessoal, falando o básico. O básico você já sabe aqui do aborto. Eu não vou dar aula do básico aqui. Eu só venho só onde o cara vai te quebrar. Beleza? Vem comigo então. Vem comigo e não corre não. Não corre, não corre. Não corre, porque perceba, eu falei pra você que o aborto, né? É isso aí, jogou muito duro. Isso. Chama na pedra de toque. Aí eu falei pra você, o aborto, né? Pressupõe, perceba bem, agora vem a pedra de toque. O aborto pressupõe que o feto esteja... O aborto pressupõe que o feto esteja o quê? Morto ou vivo. O aborto pressupõe que o feto esteja o quê? Morto ou vivo. Pessoal, é o seguinte agora aí, ó. Todo mundo aí reverenciando. Ele entrou aí, eu vi agora. Todo mundo reverenciando. O nosso mestre, foi meu mestre. E agora fiquei até arrepiado aqui. Mestre Roberto Blanco. Mestre Roberto Blanco aí na área. Olha aí, o mestre Roberto Blanco, ó. Arrepiado, foi meu professor de medicina legal, o maior professor de medicina legal do Brasil, tá certo? Eu vi aqui o mestre entrando aí, mestre Roberto Blanco entrando, olha só como eu fiquei arrepiado aqui agora, tá certo? Fica aqui minha homenagem ao mestre Roberto Blanco, meu agradecimento. Ele é o seguinte, não tem para ninguém, né? Vamos bater palmas aí pro mestre Roberto Blanco na live, tá certo? Tá na live aí, ó. Isso aqui ele sabe muito, né? Olha a minha responsabilidade agora. Roberto Blanco, né? Maior professor de medicina legal do Brasil, professor Roberto Blanco, na minha opinião. Beleza? Tive o prazer de estudar com o mestre Blanco, né? Lá no Glioche, no curso Glioche, tá certo? Em 2003, ele nem lembra, né? É muito tempo, né, pessoal? Mais de 10 anos atrás, tá na área aí, apareceu aí. Então já fica meu abraço aí pro mestre Roberto Blanco. Joga muito duro na medicina legal. Bacana, mestre, um abraço. Vem então, volta aqui comigo. Então, eu falei para você que
o aborto, né, pressupõe que o feto tenha o quê? O aborto pressupõe que o feto tenha o quê? Vamos lá. Tenha vida. Tenha vida. Aí eu vou entrar na pedra de toque para destruir com tudo. Aí eu entro na pedra de toque para destruir com tudo. Tenha vida. Veja que essa questão dos anencéfalos chegou no STF. A questão, né, relacionada aos anencéfalos, chegou no STF. Né, aquele feto que não tem atividades cerebrais. O STF deu o seguinte posicionamento. Vem cá, o aborto não pressupõe que o feto tenha vida? Sim ou não? Sim ou não? Hein? Sim. Os anencéfalos, dizia o STF, são natimortos cerebrais, ou seja, jamais podem se tornar pessoas. Não há vida em potencial, não há vida em potencial. E sim, com a vida, não há vida, vamos lá, como diz o julgado, não há vida em potencial, né? E sim a certeza da morte. E sim a certeza da morte. Ou seja, há uma incompatibilidade com a vida extrauterina. Então, o STF diz o seguinte: se a morte ocorre com a cessação das atividades cerebrais, o anencéfalo, ele é um natimorto. Ele já nasce morto, né? Então, perceba bem, né? Com base na lei 9434/97, né? Juridicamente, ele já é considerado morto. Não é isso? Concorda com isso? Comigo? Se ele já é considerado morto, eu não tenho aborto quando eu trato de anencéfalos, decidiu o STF no julgado. Não há que se falar em aborto. Então, perceba, nem há necessidade de autorização judicial. Entendeu ou não? Eu vou dar o julgado. Nível Red. Não há que se... Viu como eu preparei você antes de entrar na pedra de toque? Não há que se falar em aborto. Entendeu? Então, quando você fala aborto anencéfalo, não, porque o anencéfalo, perceba, é considerado morto. Né? Considerado morto com base na lei 9434. Né? Veja, é considerado, é um natimorto, né? Já nasceu morto. Então, como eu posso ter aborto de uma pessoa que já está morta? De um ser que já está morto? Não há que se falar em aborto, decidiu o STF nesse sentido. Então, possibilitando, né? Entre aspas, veja, o que eu tenho na verdade, o STF dizendo, o que eu tenho na verdade é a antecipação terapêutica do parto de feto comprovadamente anencéfalo. O que eu tenho é isso, é antecipação terapêutica do parto de feto comprovadamente anencéfalo. Eu não tenho aborto. Olha como eu joguei duro com você agora. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Exatamente. Entenderam? Se ele não tem atividades cerebrais, é como se ele, né? Eu já considero morto. E como eu posso ter aborto se não tem, né? Se aí visualizando ali 9434/97, eu não tenho, né? Já cessou as atividades cerebrais. Veja, ele já se encontra morto. Como eu posso ter aborto, né, de um ser que já está morto? Entenderam ou não? E o médico, ele pode realizar, inclusive, veja, esse procedimento cirúrgico sem autorização judicial, posicionamento do STF. E o julgado foi na DPF 54DF, tá? 12/4/2012. 12/4/2012. Professor Blanco, eu vou tentar trazer lá para o aulão lá vou tentar convidá-lo para o aulão lá de Goiás. Hã? Não, se tem, não, aí já está errado. Aí eu falo para você, o aborto eugênico, que é aquele que faz referência, né, às pessoas com anomalias físicas ou psíquicas, ou aquelas características monstruosas, veja que se praticar o aborto, aí eu tenho um crime de aborto materializado. Beleza? Por quê? Porque tem atividades cerebrais.
Então, não é possível o aborto eugênico diante da visão do STF. Deu para pegar! Pegou agora, mata no peito. Chama, não perceba. O professor estava fazendo uma confusão e... Caramba, agora você foi na pedra de toque. Entendeu? Então, o aborto eugênico para o STF não é possível. Não há previsão legal. Entendeu? Continua não sendo possível. Pegou essa agora? Continua não sendo possível. Porque para o STF, quando eu trato de aborto, quando eu trato, né, da antecipação, do parto de feto comprovadamente anencéfalo, eu não posso falar em aborto. Por quê? Porque é um ser morto. Como eu vou, né? Como eu vou falar em crime de aborto se o ser ele não tem vida? Não tem vida por quê? Porque perceba, ele não tem atividades cerebrais. E, de acordo com a Lei 9.434, que trata lá da remoção de órgãos e tecido, né, ou parte do corpo para fins de transplante, veja, para que haja essa remoção, perceba, eu teria que ter, veja, a cessação da atividade, né, atividades cerebrais. Então, se ele é anencéfalo, veja, ele já nasce morto, é um natimorto, beleza? Se é um natimorto, não há que se falar em aborto. Bacana? Tranquilo? Quem é esse aqui? O STF só admite tese de Petralha. Vai ganhar um Zuc bloqueio? Será que é aluno? Porque tá voando, né? Negócio de Petralha, aqui a gente está aqui jogando duro. Entendeu? De Petralha aqui, que é questão, é prova do Pará. Se aparecer de novo, vai ganhar. Então vou te dar uma oportunidade, né? Às vezes é aluno, né? Deu uma mole aí. É que não pode namorar. Sou aluno, não há. Então fica, vamos... Né? Nada de Petralha, né, irmão? A gente não pode misturar política com um negócio que a gente tá jogando duro aqui, né? Isso aqui, PT não vai cair essa parada na prova, acaba embolando a cabeça dos outros alunos aí, entendeu? A gente tá jogando duro aqui, veja bem, olha as questõezinhas que eu peguei com vocês hoje aqui, né? É nesse padrão, pessoal, é nesse padrão que a gente vai jogar duro lá no Pará, né? Mantendo aí a pegada, www.adelante.net.br, né? Fecha com a minha equipe e a gente vai jogar duro aqui também em Goiás. Bem, olha, o pessoal também lá o pessoal tá muito feliz, é o pessoal de Cuiabá. Pessoal de Cuiabá, tá? O pessoal de Cuiabá, perceba, 19 de novembro, né? Vai jogar duro comigo lá em Cuiabá, nosso aulão Cuiabá. Beleza? Ganhou um azul que é advertência, mas ele falou que é aluno, vou dar uma oportunidade. Já pensou ele ficar sem essas lives? Né? Eu não posso fazer isso, eu vou dar uma oportunidade para ele. Lá no Hotel Palace, beleza? Quem quer participar desse aulão em Cuiabá, resolução de exercício de 8 da manhã às 18 da noite, veja, tem que mandar um e-mail para aulãoadelantecuiabá, tá certo? aulãoadelantecuiabá@gmail.com, aulãoadelantecuiabá@gmail.com. Valeu, meu parceiro. Não, tá desculpado, tu é amigo. E já tá tudo resolvido aqui na Zuc Audiência. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa, então? Deu para entender que quando eu tenho a questão do anencéfalo para o STF, não há que se falar em aborto. Por quê? Porque, veja, é um ser sem vida. Entenderam ou não? Aborto. Como eu vou ter um aborto de um ser que, veja, diante da legislação, veja, eu já considero morto. Então, veja, o anencéfalo é um natimorto. E se eu tenho um natimorto, eu não posso falar em aborto. Porque para que haja o aborto, veja, tem que ser um ser com vida, né? Feto com vida. Como, por exemplo, uma anomalia física ou psíquica. Veja, né? Você tem ali uma anomalia psíquica, mas ele tem atividade cerebral. Entendeu? Então aí é aborto. Entenderam ou não? Bacana? Então o aborto eugênico para o STF não é possível. Não é possível. Isso. Aborto eugênico para o STF não é possível. Deu para entender? A jurisprudência continua não aceitando o aborto eugênico. Então você não pode fazer confusão na questão de prova. A nova decisão do STF, entendendo, na questão do anencéfalo, é possível o aborto eugênico. Para ser anencéfalo, eu não posso falar de aborto. Por quê? Porque eu só posso aborto de uma pessoa que tenha vida. E o anencéfalo é um natimorto, julgado nesse sentido. Isso, né? Ele fala, os anencéfalos são natimortos cerebrais, o STF mandando. Ou seja, jamais podem se tornar pessoas.
Não há vida em potencial, e sim certeza da morte. Incompatibilidade com a vida extrauterina, razão pela qual não há que se falar em aborto. Os fetos com anencefalia não gozam do direito à vida, ele dizendo, né? Mantendo equiparação com as condições estabelecidas na Lei 9434/97, ou seja, mantém equiparação, né, com aquela pessoa que é considerada morta, né? Isso lá diante da Lei 9434/97 para fins de transplante de órgãos e tecidos. Beleza? Bacana? Joguei duro, né? Tu viu como eu te preparei antes de entrar no pum? Eu desenhei, falei, quando é que a pessoa é considerada pum? Aí trouxe pra cá, joguei aqui no concurso de pessoas, te mostrei a pegadinha que tem aqui. Tá, aí levei você lá pro aborto terapêutico, chegou lá, eu prontei mais uma contigo. Ó, se liga, tum! Aí tu deu aquelas coisas, te trouxe pra cá. Eu falei, aquele dado aí, aquele sujeito de trás, responde no auto aberto, médico em erro, é mero instrumento. Tum! Aí joguei no 124. Aí quando você pensou que acabou, aí eu te trouxe de novo pra questão. Aí, meu irmão, você coloca um Z embaixo e diz o seguinte: examinador, aqui não. Beleza? Dá uma lida nesse julgado, tá? No ADPF 54DF de 12/4/2012, para não fazer confusão, beleza? É isso aí. É isso aí. Joguei duro? Valeu a pena? Nosso aulão, hein? Vai no site, corre lá. Amanhã amo direito a partir das 22 horas. Joguei duro? Joga no Zucderna aí. Bota o Z embaixo. Essa foi forte, né? Nesse padrão, né? Corre não. 54DF 12/4/2012. Jogando muito duro. Valeu, Leonel. Tá sumido, irmão? Bom te ver aí no ao vivo, né? Tá pegando a retransmissão, né? Tá pegando lá no YouTube. Isso aí. Foi boa essa, né? Cai na prova aí, ó. Fica capaz, do que joga duro. Exposição de motivo CP. Isso. Delegado de Manaus? Não, mas não entendi o que ele colocou ali. Valeu, pessoal. Joguei duro. Examinador, né? Mas tu. Aqui não, né? Vocês estão crescendo, né? Essa do aborto eugênico pega todo mundo, né? Já cai no Pará essa questão. Valeu. Vamos lá. www.adelante.net.br www.adelante.net.br E aulão Cuiabá, 19 de novembro. Pessoal de Cuiabá, não dá mole. Eu não vou ter oportunidade de voltar em Cuiabá antes da prova de Mato Grosso. Eu vou agora, beleza? Então quer fazer o aulão, vai lá, a gente vai jogar duro lá, entendeu? A oportunidade é essa. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Adelante focado. Joga na conta. Pega na retransmissão, hein? Pessoal, será que tem que pegar na retransmissão? Essa foi pesada? Live foi pesada? Live foi pesada? Brasil não tem futuro. Pô, parceiro, toma um bloqueio porque aqui a gente não tá falando de política, a gente tá aqui jogando duro. Lei 9434/97.
né? Veja, né? A pessoa juridicamente morta, não é isso aí, ó, 9434/97, né, ali trabalhando sobre isso. Tem que assistir Pedra de Toque depois do Zuki Desenho. Bacana. Acho que é @Roberto Blanco, parece. Segue lá. Valeu, galera. É isso aí, federalista. Isso, essa turma adelante é top. Valeu, galera. Um abraço então para vocês, tá? Faça as anotações aí, claro, longe da aula aqui de aborto. Não deu uma aula de aborto, a gente só pegou aqui, né, o que o examinador vem. É o estudo com maldade, né? Só vai onde, né? Pum, deixa eu pegar aqui e é isso. Beleza? Jogo duro, né? Bacana, obrigado. Fecha comigo lá no Pará, beleza? Faz a inscrição lá no site, pega lá o primeiro lote. Do ninho de águia. Não importa o ninho quando o ovo é de águia. Domingão com Zuki. Não importa o ninho quando o ovo é de águia. Foi bom, né? Pessoal, tem que estudar, né? Eu já estava lendo aqui o livro do professor Anato brasileiro, né? Adoro ler. Pesadinho, né? Mas é livro top também, esse livro dele, bom. Joga duro, né? É isso aí. Bomba de corações. Aulão Cuiabá. Não importa o ninho quando houve de águia. Isso aí. Isso aí, Leonel. Nada a ver, Renato é show de bola. Parceiro. Manda bem. Bastidores aqui. A Tinoco na área aí. Acompanha a live, hein, Tinoco. Veja, né? A gente vem jogando duro aí. Bacana. Vou embora. Mais uma pergunta, posso ir embora? Tô partindo, hein? É isso aí, vamos lá. Joga duro. Isso. Vamos jogar duro. Valeu, galera. Sou adelante focado. Jogando. Muito duro.